Todo mundo aí? Beleza? Apareceu aí a apresentação? Apareceu, professor. Então vamos lá, continuando. Oh, agora sim. Voltou a funcionar. Então, pessoal, voltando aqui ao nosso raciocínio, isso daqui é um transcriptoma. O que o transcriptoma ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo, aqui está todo o DNA, por exemplo, isso aqui é o cromossomo 3 de Drosophila melanogaster, que é a mosquinha da fruta, que é muito utilizado como modelo genético aí pelos geneticistas. Aqui está mostrando todo o DNA do cromossomo 3 dela, tá? Aqui para vocês verem. Isso daqui é o DNA. Aí as cores vão variar em relação à porcentagem de conteúdo GC desse DNA. Aqui ele está dizendo o número, né, de DNAs complementares identificados nos bancos de dados. DNA complementar nada mais é do que um gene, tá? Só que na forma dele completa. Guardem essa palavra DNA complementar, que depois eu vou chegar nisso daí e vou explicar para vocês o que é. Mas é basicamente a sequência de DNA que codifica proteínas. Então, por exemplo, se a gente pegar essa parte aqui do gene, um exemplo aqui, a gente está vendo que está amarelinho, quer dizer que ele tem cerca aí, né, de 50% de conteúdo GC. Quanto mais para o vermelho, tem mais GC, quanto mais para o azul, tem mais AT e menos GC. E essas barrinhas aqui, olha que interessante. Quando está para cima, quer dizer que o gene está na fita de cima, na fita top. Quando está para baixo, quer dizer que o gene está na fita de baixo. Ou seja, isso daqui está mostrando para vocês aquilo que eu falei em algumas aulas passadas, que não necessariamente só uma das fitas vai conter o gene, tá? Que vai ser transformado em proteína. Na verdade, ele pode estar tanto na fita de cima quanto na de baixo. Outra coisa que a gente vê interessante é isso daqui. Ó. Se vocês repararem, por exemplo, essa região aqui é uma região que não tem genes. Aqui uma outra região, fazer mais gentinho aqui, que não tem genes, tá vendo? Aqui outra região que não tem genes. Então, isso daqui acontece bastante no DNA, regiões que não expressam genes nenhum. Tá? Isso daqui é chamado de junk DNA. DNA junk, tá? Que a gente aqui pode traduzir como sucata ou lixo, né? Que na verdade ele está funcionando ali, ele está ali, mas ele não está codificando nada. Tá? Então a gente vai ver que isso acontece toda hora. Na verdade, a maior parte do DNA ele é não codificado. Tá? Nesse caso, esse cromossomo 13 até, aqui da mosquinha até que tem bastante coisa. Isso daqui das cores das proteínas que são sintetizadas aqui, né? Aqui ele está dizendo o grau de similaridade. Quando tem M, é similar aos mamíferos. Quando tem W, similar ao Caernobidites elegans, que é um organismo eucariótico que teve seu DNA totalmente sequenciado. Ele é uma larvinha pequenininha, mas ele também é utilizado muito em estudos genéticos. Estudos genéticos a gente usa muito Escherichia coli como um modelo de procarioto, que é uma bactéria, porque ela também tem o DNA todo muito bem sequenciado, a gente conhece todo o DNA dela, todas as funções. Em termos de leveduras de fungos, temos o Saccharomyces cerevisiae, que o Saccharomyces cerevisiae é o fermento biológico, né, que a gente conhece, ele também tem o DNA todo sequenciado, muito bem conhecido, então ele é usado como um modelo genético experimental de leveduras. E de eucariotos nós temos o Caernobidites elegans, que é essa larvinha, né, na verdade, larvinha não, falei errado, é um vermezinho, né, desculpa. Ele é um vermezinho, bem um nematóide pequenininho. E a Drosophila melanogaster, né? Inclusive, vocês vão estudar na genética aí de fenótipos, que a Drosophila ela é campeã em experimento assim, de fazer knockdown genético, de inserção de genoma, por exemplo.
o cara insere lá um gene para ela fazer asas maiores, asas menores, para o olhinho ficar de cor diferente. Então, esses experimentos assim de inserção genômica, eles são feitos, né, muito nessas mosquinhas e no Caenorhabditis elegans, que são organismos pequenos. Não dá para fazer isso num rato, embora hoje em dia a gente já tenha alguns tipos de experimentos, né, que a gente já está fazendo com ratos, com mamíferos um pouco maiores, mas isso daí até um tempo atrás era mais difícil. Enfim, então isso aqui é para mostrar, e a gente vê que, na verdade, vários genes eles são similares. Ó. Quando está rosa, quer dizer que ele é comum em termos de similaridade. Ou seja, o que é uma similaridade? As mesmas proteínas, né? Não 100%, mas tipo, acima de 95% das proteínas dos aminoácidos são exatamente iguais. Tá? Então a gente vê vários pontos rosa no transcriptoma da drosófila, mostrando que existem diversos genes que são conservados desde as leveduras até os mamíferos, conservados no sentido de similaridade. E em cinza, que é o oposto aqui, a gente tem alguns genes aqui que esses são exclusivos da drosófila, que a gente vê que é a minoria. A maioria deles são genes que têm similaridade ou com mamíferos e leveduras, ou com os três, enfim. Então, isso daqui é um estudo de transcriptoma analisando RNA mensageiro. Okay? Ele estuda o RNA mensageiro, não a proteína. Tá? Só para vocês verem o quão complexo é e para vocês verem também que você tem essa questão de você ter genes em cima ou embaixo. Pode falar, Milene. Professor, eu vi muito por alto que tem alguns cientistas que eles pegam para estudar a evolução a partir dos genes. Seria nesse junk DNA, desse DNA lixo, ou não? Tem alguns genes inativos? Olha só, na verdade, é uma ótima pergunta que você fez. Quando a gente estuda a parte de evolução, a gente estuda mais os genes, né, que não o junk DNA. Na verdade, dá para usar os dois, tá, Milene? Mas a gente pega alguns genes, por exemplo, de RNA ribossomal, ele é o perfeito para a gente estudar evolução genética. Porque o RNA ribossomal, ele tem diferenças muito específicas entre gêneros e espécies. Então, para você fazer uma árvore filogenética, por exemplo, RNA ribossomal 16S é perfeito. Então, você, na verdade, estuda um gene. Mas tem alguns estudos evolutivos, por exemplo, para você achar marcas de retrovírus no DNA junk, que é lugares onde retrovírus se acoplaram e por ali ficaram, né, houve alguma mutação, o vírus foi, tipo assim, morto, mas ele ainda fica nesse DNA junk. Então, alguns tipos de estudos evolutivos mais complexos, como, por exemplo, estudos de marcadores de retrovírus, eles são utilizados. Isso mostra que por um momento aquele ser ele entrou em contato com retrovírus tal, isso aconteceu há milhões de anos atrás. É um estudo meio complexo, entendeu, Milene? Porque normalmente esses marcadores, é como umas cicatrizes de infecção viral, eles ficam realmente no DNA junk. Porque o vírus, para ele é muito mais inteligente se ligar nesse DNA aqui, que não codifica nada, do que ligar no meio de um gene, porque ele pode matar a célula. E para o vírus não é interessante matar a célula. Você consegue entender o que eu estou falando, Milene? É mais interessante para ele se ligar no DNA junk, porque ele não vai matar a célula. E o que acontece? Aí, a partir daqui a pouco você vai entender que num gene, o gene tem alguns, tipo assim, faróis, né? Tipo aquele negócio de avião, né? Que tem. Já viu quando o avião vai pousar que o cara fica assim com a bandeirinha, assim, né? Isso nos filmes americanos. O gene, ele tem um sinalizador desse para RNA polimerase achar. Porque não tem como a RNA polimerase ficar circulando aqui o DNA todo para achar onde ela tem que fazer RNA. Então, existem pontos no gene que são pontos que sinalizam assim: RNA polimerase liga aqui. Tá? E aqui eu vou estacionar e vou fazer o RNA mensageiro. Então, quando os retrovírus, eles integram o DNA dele na célula, tá?
É tipo o vírus da AIDS, por exemplo. Ele integra, tá? Ele tem uma enzima chamada integrase, que ele vai integrar o DNA dele aqui, e aí a RNA polimerase vai entender isso daqui como um gene da célula, mas na verdade é o gene do vírus. Então é muito mais interessante para o vírus fazer isso aqui, num DNA junk, do que no meio de um gene. Por exemplo, isso daqui é um gene essencial, um gene de respiração celular, por exemplo, que faz parte, né, de uma das enzimas da respiração celular, e ele for quebrado, a gente chama esse efeito de knockout. É a mesma coisa do boxe, tá? É um knockout do gene. Porque se eu enfiar alguma coisa no meio, a proteína vai sair toda bizarra. A gente vai falar mais sobre isso na aula de mutação. Então, não é interessante. Os vírus, os retrovírus que se integram dentro de algum gene, eles não vão para frente porque eles matam o hospedeiro. Aqueles que vão para frente evolutivamente são aqueles que se integram no junk DNA. Respondi a tua pergunta, Milene? Respondeu, professor. Tá bom. Mas obrigado pela pergunta, foi uma ótima pergunta. Então, vamos lá. Alguns conceitos gerais, tá? No DNA, a gente vai ter espaço para 3 tipos de RNA, que é o RNA R, que a gente vai falar mais na frente, o RNA M, que esse sim é o que faz parte, né, do dogma central, né, que é o resultado da transcrição, e o RNA-T. Na verdade, o RNA-T e o RNA-R, que é o RNA ribossomal, que é o que eu falei, Milene, que é utilizado para estudo de filogenia, de montar aquelas árvores bonitas para ver relação de parentesco entre espécies e gêneros. Ele, na verdade, ele tem função estrutural e ele vai fazer parte dos ribossomos, que a gente vai falar mais lá na frente. E o RNA-T é o RNA transportador, que ele é essencial para a síntese de proteínas. No momento aqui, o que eu quero que vocês entendam? Que existe o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Beleza? E no momento a gente vai focar, quando a gente falar muito da transcrição, no RNA mensageiro. Falamos muito de RNA, de DNA, perdão. Agora vamos ao RNA. Só relembrando, o RNA ele vai ter a hidroxila aqui naquele carboninho, que é o 2', e a desoxirribose, diferente, não tinha o oxigênio. Agora nós vamos ter o nosso açúcar com essa hidroxila no carbono 2', que é a ribose, por isso ácido ribonucleico. Vamos ter, em vez da timina, a uracila, relembrando, tá? Que a diferença é unicamente essa metila contida aqui. Tá? Aqui nós temos estruturas diferentes do DNA. O que acontece? Do RNA, isso é uma coisa mais moderna. Então, existem algumas estruturas celulares que estão sendo descobertas que são ácidos nucleicos, não necessariamente o RNA. Porque o RNA ele vai ter essa conformação e vai ter, como a gente já viu aqui, aquele fosfato que está no carbono 5' do nucleotídeo anterior, ligado ao carbono 3' do outro, no sentido 5', 3', exatamente igual ao DNA em termos de estrutura. A única diferença aqui, nesse caso, vai ser única e exclusivamente essa hidroxila, que a gente tem aqui no carbono 2'. Então, aqui temos uma molécula, né, uma composição química que é a base nitrogenada ligado. Bom, agora como a gente tem essa opção de ter uma hidroxila no carbono 2', existe uma estrutura, tá? Que isso daí, esse material, né, eu vou deixar para vocês lerem na nossa aula assíncrona de sábado letivo de dezembro, tá? Que vai ser agora dia 18. Eu vou botar um material para vocês lerem, tá? Sobre TNA e PNA. Mas olha que interessante, aqui a ligação é feita pelo carbono 2', tá? E não pelo carbono 3'. Obviamente que o TNA, né, não vai fazer parte, ou TNA, não vai fazer parte de todo esse processo que a gente vai estudar agora de
replicação, tá? É o RNA como a gente conhece propriamente dito. E ainda tem o PNA, P veio de protein, tá? Que ele vai ter um aminoácido em vez do esqueleto carbono, esqueleto açúcar fosfato, ele vai ter um aminoácido, aqui é um aminoácido, tá? E aqui é uma cadeia de aminoácidos, uma cadeia peptídica, por isso que PNA é como se fosse ácido proteíno nucleico, digamos assim, e a base nitrogenada tendo sequência aqui. Só para mostrar que podem existir algumas estruturas diferentes no que diz em relação a esses ácidos nucleicos. E outra coisa interessante, o RNA ele vai assumir estruturas terciárias, como se fossem proteínas, mesmo alfa-hélice, folha beta, e ele vai ter atividade catalítica. Isso é uma coisa meio nova. Isso tem uns 10 anos ou um pouco mais de descoberta, porque antes o pessoal achava que, vocês vão ver que na síntese de proteínas, obviamente, quando a gente fala em síntese de proteínas, a gente acha que é uma enzima que está fazendo. Mas, na verdade, quem está fazendo a ação de catálise é o próprio RNA, é a própria estrutura ribossomal. Então, sim, RNA pode ter atividade catalítica, igual proteínas, só que nesse caso a gente não chama de enzima. Enzima é uma proteína. Quando essa molécula é feita de ácidos nucleicos, nós chamamos de ribosima. Então, é o próprio RNA que tem efeito catalítico. Isso por quê? O RNA ele tem fita simples. Se ele tem fita simples, olha aqui aquelas lindas sequências palindrômicas que a gente estudou. Aqui a gente tem 3 sequências palindrômicas, uma ligando na outra. Tá? E com isso a gente vai, graças a essas sequências palindrômicas que podem formar aqueles, quem lembra lá, lembra que eu falei para vocês segurarem isso na mente de vocês? Os hairpins, tá? Olha aqui, a gente tem um hairpin, outro hairpin, que é o grampo de cabelo. São essas estruturas de interação entre a própria fita de RNA. Vejam, isso é uma fita de RNA, aqui, extremidade 5' extremidade 3', que vai adotar aqui uma conformação, uma estrutura espacial. Então, dessa forma, ela pode gerar alguns centros de catálise, alguns centros catalíticos. Beleza, pessoal? Bom, com isso, a gente vai ter uma coisa interessante quando a gente for ver o processo de tradução. No momento, a gente só está vendo a estrutura do RNA. Agora a gente vai dar uma pausa aqui e vamos estudar os processos propriamente dito. Vimos, então, que o DNA ele tem capaz de se duplicar através de um processo chamado de replicação, que foi o nosso objeto da aula passada. Agora, a gente vai ver o próximo processo, que é a transcrição. E quem faz a transcrição é uma enzima chamada RNA polimerase. A RNA polimerase é uma enzima, uma proteína mesmo, tá? Ainda não são ribozimas, que nem eu falei. São proteínas que se ligam ao DNA e processam o DNA da região upstream para a região downstream, ou seja, da 5' para 3', perdão, da 3' para 5' nesse caso, gerando RNA mensageiro. Pessoal, aqui a gente vai ver depois, né? Primeiro eu vou falar do geral, mas quando vocês verem os vídeos, vai consolidar tudo que eu falei aqui, vai ficar bem bacana, vocês vão ver o processo como é que é. Mas vocês vão imaginar que aqui a gente vai ter um complexo enzimático, que ele vai fazer, olha só, vocês acharam a DNA polimerase incrível? A RNA polimerase é tão incrível quanto, nenhuma é mais incrível que a outra, porque essa daqui, ela faz tudo que o replissoma faz ao mesmo tempo. Por quê? Ela mesmo que vai abrir a fita dupla de DNA, ela que vai meio que funcionar como primer ali, como uma primase, ela vai ter atividade de endonuclease, de exonuclease, vai fazer quase tudo. Só que uma única enzima fazendo isso, tá? Que na verdade ela tem duas grandes subunidades, a RNA polimerase, como a gente vai ver. Então aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo aqui uma fita dupla de DNA, ela é aberta, uma das fitas é usada, tá? Como molde para fazer o RNA
mensageiro. Ou seja, se essa daqui é o molde, o RNA mensageiro ele vai ter exatamente a mesma sequência da fita de cima. Obviamente que para ela ficar igual à fita de cima, ele tem que ser sintetizado usando o molde que está ligado a ele. A única diferença, né, por se tratar de um RNA, é que a gente vai ter uracila ao invés de timina. E aí, pessoal, aqui dentro dessa subunidade tem um túnel para entrar os ribonucleotídeos trifosfatados, tá? Que nesse caso vai ser o ATP. Na verdade, o DNA, acho que eu falei até errado, porque o DNA, o certo é falar DATP. Opa, desculpa. Que é o desoxi-ATP. O ATP mesmo, ele é um ribonucleotídeo, não um desoxirribonucleotídeo. Na aula passada, acabei falando ATP, mas corrigindo aqui, tem que botar o Dzinho na frente, que é o desoxi. Então, o ATP, ele vai ter o açúcar lá dele, botar o oxigênio aqui, e ele vai ter 3 fosfatos ligados, como eu falei para vocês, para gerar energia. Então, tem o ATP, o UTP, o CTP e o GTP. E aqui é a base nitrogenada, aqui as 2 hidroxilas. Tá? 3 linhas e aqui o carbono 5 linhas. Bom, então aqui vai entrar esses ribonucleotídeos trifosfatados. Como a gente viu lá no DNA, isso mesmo já vai ser, ele mesmo já vai ser a moeda energética para o processo acontecer. Vai ter o rompimento aqui na hora que ele fizer a ligação nucleotídica. Vai liberar um pirofosfato e um fosfato vai ficar ligado na cadeia. Ok? E aqui a gente tem o RNA, o novo RNA saindo aqui, que agora ele vai para o retículo endoplasmático depois do processamento dele se for um eucarioto ou sem processamento se for um eucarioto, para aí sim as proteínas serem sintetizadas. E o que ele faz? Ele abre a fita aqui no início e depois fecha ela de novo. Então o DNA fita dupla, aliás, o DNA ele só vai ficar na forma de fita simples enquanto ele estiver dentro da RNA polimerase. Ou seja, isso não vai gerar estresse topológico, tá? Porque ela não é aberta completamente que nem na duplicação do DNA. O próprio encaixe da enzima não vai fazer com que haja, né, aquela distorção topológica que a gente viu, porque ele vai ficar aberto aqui só dentro da RNA polimerase. Depois ele fecha de novo. Bom, em eucariotos, existem diversos subtipos de RNA polimerase. Eucariotos. Aqui é a RNA polimerase 1, que ela é localizada no nucleolo e é responsável pela síntese de RNA ribossômico. A RNA polimerase 3, que é localizada no nucleoplasma e responsável pela síntese do RNA mensageiro. E a RNA polimerase 3, que é localizada no nucleoplasma, e responsável pela síntese do RNA transportador. Alguém... eu também acho, Milene. Eu sou fã da RNA polimerase. Embora a DNA polimerase tenha aquele proofreading que eu acho espetacular, mas ela aqui, porque aqui no caso você não tem essa questão de revisão do RNA, porque não precisa, tá? Então, é bem interessante. E nos procariotos, nas bactérias, é só uma RNA polimerase que faz tudo. Aí ela faz tanto o transportador, quanto o ribossome, quanto o mensageiro. Bom, então vamos falar da transcrição agora propriamente dita. E, primeiro, o sentido de reação vai ser exatamente igual, 5 linhas, 3 linhas, porque tem que ser um ataque do fosfato, um ataque da hidroxila, tá, no fosfato. Então, ela vai seguir aquela lógica, tá, também de ir no 5 linhas, 3 linhas, 3 linha OH, 5 linha fosfato. É a mesma lógica da aula passada. Se você não assistiu a aula passada, assiste lá que eu explico o porquê de ser 5 linha, 3 linha, o sentido que tem um ataque nucleofílico que acontece da mesma forma aqui na síntese do RNA mensageiro. Então, é a mesma coisa. Ou seja, a fita de DNA a ser copiada está no sentido inverso, que é a fita molde. Ou seja, e aqui a fita que vai ser sintetizada está no sentido 5 linha, 3 linha.
E aí, olha aí a magia. A Milene, que ficou fã da RNA polimerase, ela não precisa de um primer, de um iniciador. Ela já inicia sozinha. Mas isso acontece porque dessa vez tem aquela sinalização que eu falei para você. Cara, o avião, posa aqui. Dessa vez, a RNA polimerase, ela tem um ponto certo de encaixar. Vocês vão ver que é uma coisa tão incrível que parece que o negócio foi desenhado, né? Quem acredita aí num ente superior, provavelmente ele desenhou isso daí, tá? Na minha opinião, porque é muito bem feito. Então vamos ver primeiro o processo como um todo, tá? Existem duas regiões na RNA polimerase, tá? No gene. Primeiro, o que é o gene aqui nesse caso? O gene é essa região aqui, tá bom? Que começa nessa parte amarela e termina aqui. Isso é um gene. Por que ele é um gene? Porque nesse gene aqui vai me gerar, essa região aqui vai me gerar um RNA mensageiro, consequentemente uma proteína. Ponto final. Para cá é junk, para cá é junk. Então o gene é isso daqui. Começa aqui, termina aqui. Isso é um gene. O gene não é só a parte que está transcrevendo a proteína. Ela começa numa região chamada de promotora e termina numa região chamada de terminadora. Então tem um promotor e o terminador. Tá? Início e fim. Não é todo gene que vai codificar a proteína. Tá? É como se, por exemplo, o RNA mensageiro, tá? Na verdade, ele começa a ser sintetizado um pouquinho depois da região promotora e termina aqui na região terminadora. Mas a parte que vai codificar a proteína é isso daqui, mais ou menos, tá? Aqui que tem os códons que vão ser traduzidos para gerar proteína. Então, o gene é muito maior do que o RNA mensageiro, que é esse daqui, tá? Que é muito maior do que a proteína a ser codificada propriamente dito. Mas a gente diz que tudo é o gene. E essa região promotora, ela vai ter aqui uma sequência, ok, que é reconhecida, é sinalizadora, para que a RNA polimerase encaixe. A RNA polimerase encaixando aqui, ela começa o caminho dela no sentido, né, 5' 3' de síntese. E ela vai usar, nesse caso, a fita de baixo como molde, porque a fita de cima, tá, que é a região codificadora do DNA. E aí ela vai deslizando por esse gene e vai sintetizando uma fita exatamente igual à de cima, com a diferença de que ela agora é uma fita de RNA, tem uracilo ao invés dela. Olha aqui os nucleotídeos trifosfatados chegando, o UTP, o GTP, na forma de 3 fosfatos. Esse rompimento dessa ligação fosfato já é o que vai dar energia para a reação acontecer. Chega na região terminadora, então ele vai elongando ela, né? A gente chama disso daqui de iniciação da transcrição, é quando a gente tem o acoplamento da RNA polimerase, a gente tem a elongação, que é ela caminhar, e sintetizando o resto do RNA mensageiro propriamente dito, perdão, e o término, que o término é quando ele encontra essa região de término, ali tem uma conformação de bases que vai sinalizar, sai daqui RNA polimerase, pode lançar voo e ir para outro lugar. E aí o RNA está pronto. Tá? E a gente vai ver que existem vários tipos de sinais. Por exemplo, formar uma alça, um grampo, perdão, porque aqui você não forma grampos enquanto o RNA mensageiro está sendo feito, é você formar um grampo e depois ter uma cauda de poli-U. Isso daqui é um tipo de terminação de transcrição muito utilizado por procarioto. E aqui é mais usado por eucarioto, que é usar o fator Rho, que é uma proteína que vai
fazer com que a RNA polimerase se desligue do RNA mensageiro. Pode falar, Milene. Professor, essa sequência de terminação lá do gene seria aquelas da tabelinha? Que tem umas tabelinhas assim. Ainda não. Tá, eu entendi o que você falou, é a tabela de anticódons, ainda não. Existem, a gente vai falar dele depois. Tem sequências de códon, mas isso daí é para tradução. Isso daqui é uma sequência de terminação. Sim, porque tem aqueles negocinho de stop. Isso, stop códon é outra história. O stop códon, na verdade, vai estar contido aqui no RNA mensageiro novo. Mas isso daqui é um sinal, porque se não tiver um sinal de término, a RNA polimerase vai continuar e não vai parar. E não tem necessidade, ela precisa transcrever só o gene, só que interessa, entendeu? Tá acompanhando o raciocínio? Então isso daqui vai ser um sinal, tá? Uma sequência que ou ele vai fazer, aqui a gente tem uma sequência palindrômica que vai formar um grampo. Quando ele forma um grampo, esse grampo meio que já trava a RNA polimerase chegar, porque ele pesa ali, quimicamente falando. E ele ainda faz uma cauda de U, uns 300 a 400 uracilas. Então, a gente tem 200, 300, 400 A's em sequência. E quando essa cauda de U vai ficando grande, lembra que o U e o A, ele faz só 2 pontes de hidrogênio. Então, é como se o RNA mensageiro pesasse e ele descolasse naturalmente dali. Entendeu? Porque se fosse GC seria mais difícil, porque são 3 pontos de hidrogênio. A natureza não falha, é uma coisa muito interessante. O procarioto usa muito isso. O eucarioto já usa a proteína Rho, que é uma proteína que encontra um certo número de sequências que ele reconhece de bases, ele desliza até onde a RNA polimerase está funcionando e desliga ele. Tira o RNA mensageiro de lá e a RNA polimerase sai. É um processo, esse é o processo assim como um todo. Agora, olhando um pouco já olhando aqui a diferença entre procariotos e eucariotos, propriamente dito, tá? O procarioto, ele tem um fator de ativação chamado de fator sigma. Tá? O fator sigma é uma proteína. Tá? O fator sigma, ele tem um ponto de encaixe perfeito na RNA polimerase. E o que acontece? Ele vai encontrar essa região promotora. Essas proteínas aqui, elas têm aqui, ó, aminoácidos nessa ponta e aminoácidos nessa ponta, que vão reconhecer essas regiões em vermelho na região promotora. Ok? Então, elas vão encaixar aqui. Quando o fator sigma encaixa, ele é que eu falei para vocês que é o cara que está sinalizando, ó, para aqui, vem aqui, desce aqui. A RNA polimerase vai entender que aqui é o ponto para ela começar. Então, ela encaixa aqui onde está esse fator sigma e começa o trabalho dela. Ok? Obviamente que com o tempo, né, depois que ela começa, o fator sigma sai, tá? E ele volta para a região promotora, porque pode sim haver a síntese de vários RNAs mensageiros, né, ao mesmo tempo. Ele forma um ciclo. Tá? Porque não necessariamente vai ser feito só uma fita de RNA mensageiro. Depois que ele sai daqui, ele volta para cá para que comece de novo. Tá? Então, a gente vai ver uma coisa meio assim. Ó. Tá aqui o DNA fita dupla, tá o gene sendo transcrito. Aí você vai ter uma RNA polimerase aqui trabalhando, aqui é o RNA mensageiro sendo feito. Aqui uma outra que começou há mais tempo com RNA mensageiro menor. Aqui uma outra com RNA mensageiro maior ainda. Então, a gente pode ver isso na célula, porque não necessariamente ela vai produzir só um RNA mensageiro. Tá? É um processo que é dinâmico. E aí, como eu falei para vocês, vai chegar um momento aqui que ela vai fazer, ó, ela vai ler uma sequência, que vai ser uma sequência, ela vai sintetizar o RNA mensageiro, que vai ter uma sequência palindrômica, que vai formar um grampo, depois um poli-U. Tá? Isso é o sinal para que esse RNA se desligue. Os procariotos usam isso. É mais simples para eles. Já os eucariotos vão usar a proteína Rho. Já o eucarioto é um pouquinho mais complexo. Tá? Isso daqui, gente, só para vocês verem. Mas, na verdade,
ele vai ter, além da região promotora, que é esse daqui, ó, core promoter é o núcleo do promotor. Essa é a região promotora. Tá? Então, ele vai ter uma renca de proteína participando. Tá? A RNA polimerase, ela só vai encaixar, a RNA polimerase é essa daqui, ó, que eu estou sinalizando para vocês, depois que todas essas proteínas se encaixarem. Vocês vão ver isso no vídeo lá. E é um monte de proteínas que são proteínas ativadoras, tá? Que eles são chamados, tá? Ou de coativadores, e esses são os fatores basais. Esses que estão aí são os fatores basais. Tem o fator basal A, B, F, E e H. A proteína de ligação ao TATA, tá? Que é o Tata Binding Protein, que ela se liga a uma região específica chamada de Tata Box. Esse nome estranho mesmo. E eu acho que vocês já podem imaginar o porquê que é Tata Box. Vocês imaginam o porquê que é? Ela é rica em quê? Quem chuta? Valendo 10 na prova. Vai chutar não, Milene? Por que que o nome dessa região é Tata? Como que é o nome, professor? Tata. T-A-T-A. É região Tata. Pela timina e a adenina? Muito bem. Não tem nada a ver com a Tata Werneck. É timina e adenina. Agora, por que que você acha que ela é rica em AT ali e não em CG? É porque eu não vou lembrar qual que é, mas tem uma que é tripla e tem outra que é dupla. Isso. Eu não Quem sei é? qual. Eu AT acho é que dupla, não na dupla, verdade né? são 2 pontes de hidrogênio e CG são Isso. 3. É. Então é mais fácil para a RNA polimerase abrir, não é? É um ponto que é rico em TA, porque é o ponto que ele vai abrir, vai fazer a bolinha para ele continuar. Ok? Então isso daqui é um ponto da região promotora. E ainda tem outros pontos da região promotora que são, ou ela pode ser o enhancer, tá? Ou os silencers, ou a gente pode dizer, tá? Que são os ativadores ou os silenciadores, ok? O que acontece? Proteínas ativadoras vão se ligar nessas regiões enhancer, tá? E vão permitir com que esse complexo agora seja... Enquanto esses ativadores não ligarem, tá? Lembrem-se, quando vocês estudaram bioquímica, que as proteínas, elas torcem, elas dobram, elas fazem, né, uma mágica, assim, digamos. E o que acontece? Nesse caso aqui, ele só vai abrir essa cauda azul para a RNA polimerase entrar depois que os ativadores entram. Tá? Quando o repressor entra aqui, ele se liga na região silenciadora, ele retira os ativadores e a transcrição é parada. Ou seja, enquanto tiver isso daqui montado, as RNAs polimerases podem entrar aqui e ir transcrevendo DNA a rodo, até um repressor chegar aqui e parar o processo. E lembrando que aqui a gente tem uma interação proteína-DNA. Lembrem-se, lembra quando eu falei do suco maior e suco menor? Um suco menor que tem ATGCCC, ele tem um tamanho diferente do que é CCGGTAT. E o que acontece? Isso gera... Eu costumo fazer uma analogia que eu não sei se agora os alunos mais modernos não vão lembrar. Vocês já ouviram falar do negócio chamado LP, ou Long Player? Alguém já tem isso em casa? Deixa eu voltar aqui para ver o rostinho de vocês, embora eu só veja uma foto. Vocês sabem o que é um LP? LP é aqueles discos de vinil ou é fita cassete? Isso, disco de vinil, Milene. Tem isso em casa? Ah, tem. Meu pai tem coleção disso. Teu pai é colecionador dos meus, então. Eu adoro vinil também. CD, então você também tem, né? Tem tudo aqui. Não sei se... Muito bom. Porque hoje em dia o negócio é Spotify, né? E Deezer. Então, essas coisas ficaram no passado. Mas o que acontece? Como é que é feito? O LP, você tem...
assim, você vai pegar uma resina orgânica, que é a vinila, né, polivinila, e você vai fazer ranhuras nela. Vem uma prensa que faz marca nela, tá? E o que acontece? Quando o disco ele entra ali, ele vai, né, oscilando, né? Ele vai... Aquilo é ranha. Se você pegar o microscópio e olhar o disco, o long play, você vai ver que ele tem assim, um monte de rachadurinhas. E a agulha passando, esse movimento da agulha, ela vai transformar essa leitura mecânica em onda sonora. Aí você escuta o som a partir dos amplificadores. Tá? A única diferença... O CD é a mesma coisa. Se você botar um microscópio lá no CD, você vai ver que o CD tem ranhuras também. Tá? Antigamente, os gravadores de CD, a gente falava queimar o CD, porque você queimava mesmo a película orgânica que tinha nele com laser, né, para gerar essas ranhuras. Só que a diferença é que, em vez de ter um disco analógico lendo, é um disco óptico, é um laser que vai, né, olhar aquilo dali e dependendo daquele padrão de ranhuras, vai gerar um som. O DNA funciona da mesma forma. Esses sulcos maiores e menores que são totalmente diferentes, né, os tamanhos deles, porque depende das bases nitrogenadas que estão ali, gera como se fosse uma superfície de um disco que as proteínas vão encaixar em pontos certos ali. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Ou é muita maconha esse negócio assim? Porque é uma parada... Às vezes teve um aluno meu que falou, cara, a pessoa tem que estar muito loucão para entender essa disciplina. Porque às vezes a gente tem que deixar nossa mente lá no abstrato. Então, como é que uma proteína se liga num DNA que está em fita dupla? Dessa forma. Por isso que eu falei da importância da gente entender o que é um sulco menor e um sulco maior, porque ele gera um padrão diferente. Então, uma mutação, por exemplo, deixa eu voltar para a apresentação aqui. Uma mutação, por exemplo, numa região promotora dessa aqui, a proteína não cola mais, porque é como se aquele desenho, né, aqueles defeitinhos, né, que são gerados por esses sulcos, né, a proteína não encaixa mais. Então, se você sofrer mutações nessas regiões, você pode ter um problema na expressão de certos genes, e isso acontece. Tem doenças que funcionam assim. Tá? Então, é um negócio muito complexo. Eu, quando dou aula para pós-graduação, eu dou um curso só de regulação gênica. Tem um curso disso, de 6 meses, pra você não me der. Então, esse daqui eu só estou dando uma pincelada, perdão, para vocês, assim, caramba, para vocês verem, cara, é complicado essa porra, entendeu? Desculpa, falei palavrão. É complicado esse negócio, entendeu? Então, isso é só uma pincelada. Existe cursos de regulação gênica, disciplina de regulação gênica. É uma coisa muito complicada. Tá? É como se fosse uma música da natureza, né? Legal, gostei. É como se fosse quase uma música isso. Boa analogia, né? E cada DNA vai tocar uma música diferente. É muito interessante isso. É só para vocês entenderem por que as proteínas reconhecem o DNA mesmo em fita dupla. Porque esses sucos diferenciam dependendo da sequência de bases que você tem nele. Tá? Então vamos ver o início da transcrição. O início da transcrição, as fitas do DNA vão separar 10 bases upstream. Upstream é para frente, tá? É porque a biologia molecular ela não é muito bem traduzida, então às vezes a gente usa muito no nosso jargão os termos em inglês, tá? Ao sítio de iniciação. Upstream é quando vai para a direita, a gente conta positivo, digamos assim. E downstream é quando a gente vai para a esquerda. É como se estivesse antes do gene. A downstream é dentro do gene. Upstream é dentro do gene, para dentro do gene. Tá? E aí a fita molde vai ficar exposta e dessa forma começa a síntese de DNA. Mas para isso, vamos dar uma olhadinha nas regiões promotoras. Vamos falar do procarioto, que é um pouquinho mais simples. Isso daqui é a região promotora do procarioto. Ok? A gente chama de ponto zero, o start point. Esse daqui em verde, a gente chama aqui de 1. É como se fosse... O A vai ser o nucleotídeo 1. A gente conta 1 aqui. E aí, se a gente vê a downstream, a região menos 10 é essa daqui. O que é menos 10? Tem 10 bases até chegar a essa região aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui é a 10ª sequência. E aqui é a menos 35. Então, a gente tem uma sequência menos 10 e uma sequência menos 35 compondo a região promotora. E como é que é o nome da região
menos 10? Quem acerta aí? Olha o que ela é rica. Em TA. Esse é o Tata, ok? Tata Box, Box Tata, sequência Tata, enfim, porque ele é rico em AT, justamente para poder a gente ter a abertura aqui. Nesse ponto na sequência menos 10, que está escrito aqui, 10 bases upstream, é o sítio de iniciação, é esse daqui, na região menos 10 que eu vou ter esse descolamento aqui. Mas vejam que o primeiro nucleotídeo ainda está aqui, um tempinho depois, porque aqui, vou desenhar aqui, é onde está encaixado o meu fator sigma, que eu falei para vocês, e a RNA polimerase, ó, nem coube em tudo aqui, ela vai ocupar esse espaço, por isso que vai começar aqui. E se a gente olhar, isso daqui TM0373, TM1016, tá? Isso daqui são estirpes de bactérias, tá? São cepas. E aqui é a sequência genética da região promotora dela. Então, se vocês verem, tá? Aqui no menos 35, a gente vê que é basicamente, ó, TT, todas começam com TT quase, com exceção dessa que é TC, GACA. Isso daqui é muito comum, a sequência promotora região menos 35, tá? Que eu vou escrever, às vezes vocês vão encontrar essa região aqui como Pribnal Box. E essa região aqui, menos 10, vai ser o Tata Box. Bom, vocês veem que o que vem antes aqui é totalmente... Isso é junk, DNA junk, então não tem nada. Agora, isso daqui a gente fazia no olho, né? Porque eu estava lá estudando isso. A gente ficava catando, procurando coisas parecidas com TTG-ACA. Tá? A gente chamava de TTGACA, inclusive. Tá? Ó, TTG-ACA, TTG-ACA, TTG... Esse daqui é um pouquinho diferente. AAA. Então, às vezes, achar o menos 35 era mais difícil. Para a gente era muito mais fácil achar o menos 10, porque é uma coleção de Tata, de rico em TATA. Então, quando a gente achava isso daqui, a gente classificava isso daqui como menos 10 e ia para a região menos 35 e via se tinha alguma coisa parecida com a região menos 35. Na verdade, a gente começava a nossa busca pelo Tata. Então, você vai ver que isso daqui é extremamente conservado. Tá? Ó, na E. coli é TTA, TTG-ACA, TA, TAAT. Tá? Isso daqui é Pseudomonas alguma coisa, não lembro, outra bactéria. Ó, conservadinha, mesma coisa, uma região promotora. Tá? Na Pseudomonas aeruginosa, isso daqui dá para saber que é ela. Ó, isso daqui eu não sei qual é o gene, tá? É algum gene de alguma espécie. Não, falei... Não, é isso mesmo, tá? É conservado. Então, isso daqui é conservado, inclusive, entre as espécies. Entre espécies diferentes. E aqui está só uma frequência de nucleotídeos, né, dentro dessa posição. Você vê que no Pribnal Box, você vê que quase 75%, né, do que a gente conhece é a letra T que tem. Por isso que o TTG-ACA é o mais frequente, como vocês podem ver aqui. E o TATAAT é o mais frequente do Tata Box, né? E aqui tem uma diferença que pode variar de 15 a 19 núcleos. Não necessariamente vai ser exatamente menos 35 e menos 10. Às vezes é menos 9, e aqui é menos 34, menos 36. Há uma variação nisso daí, mas nada que o fator sigma, tá? Que é essa proteína que se encaixa nessa região, não consiga fazer. Então, o que acontece? O fator sigma, como a gente já viu, ele liga, expõe esse TATA, a RNA polimerase vem, abre isso e começa o processo dela de simples cópia, tá? De fazer a elongação. E o término, tá? Como eu já falei para vocês, vamos mostrar aqui o procarioto, né, que é o mais comum. A gente vai ter o RNA mensageiro, vai ter um hairpin e uma cauda de poli-U. Tá? Então, aqui a gente tem as nossas sequências palindrômicas lindas. Né? Se você pegar essa sequência aqui no DNA, isso a gente também procurava nos sequenciamentos, terminações, era fácil que a gente vê, e a gente via no gene, né, uma penca de A.
significa que é ou uma penca de T, né? Então a gente já sabia que aqui era o término. E quando a gente vinha para trás, achava duas sequências palíndromas. Só lembrando, ó, CGCCTA, aqui, ó, CGCCTA, sequências palíndromas formam hairpin e a cauda de poliú. E isso é o sinalizador, né? Quando faz isso, você tem um bloqueio de passagem da RNA polimerase e ela solta ali. Aqui mostrando de novo a sequência palindrômica que vai interagir, ó, C pareando com G, A pareando com U, e por aí vai para formar o hairpin. Aí, vamos lá. Em procariotos, tá? Em procariotos, tá beleza, tá resolvido o problema. O DNA vai gerar um RNA que vai gerar uma proteína. Acabou, não tem problema. No procariota existe uma coisa muito interessante, tá? Que o DNA dele é o que nós chamamos de policistrônico. Isso daqui é o porquê das bactérias serem tão eficientes. Tá? Porque no único RNA mensageiro, ele pode codificar várias proteínas diferentes. Um exemplo clássico que depois, no futuro, se der tempo, eu vou mostrar para vocês, é o da síntese de lactose. As bactérias, elas têm uma... Da síntese não, desculpa, falei besteira. Da degradação, usar lactose como fonte de carbono. É o seguinte, a bactéria, ela nunca desliga os genes de síntese, estou com a síntese na cabeça, de utilização da glicose como fonte de energia. Está sempre ligado. Mas a lactose não tem necessidade, porque nem sempre tem lactose no meio para ela. Quando entra a lactose em contato, ela liga um gene, tá, específico dela, que na verdade nos procariotos nós chamamos isso de óperons. Tá? Porque é um gene que vai codificar um monte de proteína. Tá? Ou seja, é um único RNA mensageiro. E, na verdade, esse do exemplo da lactose, ela precisa de 3 enzimas para digerir lactose. Uma permease, que é para a lactose entrar na célula, uma proteína, né, de membrana. Ela precisa de uma de uma galactosidase, que é uma lactase, que é para romper a lactose, que é um dímero, né? Ela tem uma glicose, uma galactose, e precisa de uma isomerase para transformar a galactose em glicose. E é isso daqui que vocês estão vendo, tá? É um óperon com 3 sequências codificadoras de proteínas no único RNA mensageiro. Então, o ribossomo vai passar aqui e já vai fazer as 3 proteínas. É mais rápido, é mais eficiente. Então, em minutos, a bactéria já está comendo lactose. O eucarioto é um pouquinho mais complicado, porque nós, eucariotos, somos seres complexos. Então, olha só. Eu vou explicar primeiro, mas depois eu não vou explicar o porquê que isso acontece. Eu vou falar, caramba, que perda de tempo que o eucarioto tem. Mas depois, quando a gente chegar no final, vocês vão ver, sim, pô, tinha que ser assim, senão a gente estava lascado, porque senão não ia, assim, se o nosso DNA hoje em dia aí, ele tem aí não sei quantos 1000 quilômetros de extensão, se a gente botar ele todo em linha, dá para ir na Lua e voltar. Se não tivesse esse processo que a gente vai ver agora, provavelmente o nosso DNA ia viajar a galáxia inteira, se ele, assim, ia ser muito grande. É uma economia de espaço absurda fazendo esse tipo de processo, que é o splicing. Entendam. O DNA procarioto, aqui o gene, né? Isso aqui é um gene que está aqui. Ele vai gerar um RNA mensageiro primário, ou seja, é como se ele ainda tivesse cru, ele não está maduro. Aí ele vai sofrer um processo de capping, né, que isso é uma coisa que acontece só em eucarioto. Por quê? Porque o eucarioto é compartimentalizado. O DNA está no núcleo, o RNA mensageiro vai ser sintetizado no núcleo, e depois que ele estiver totalmente pronto, ele vai sair, né? Então esse cap é como se fosse um sinalizador para tirar ele depois que ele está pronto, né? O que tem o capeamento, significa que ele está pronto, que ele está maduro. Ele pode sair e ir para o retículo endoplasmático rugoso, onde ele vai ser traduzido. Lembre-se que o eucarioto ele é compartimentalizado. Ele tem
ele faz em compartimento. A bactéria não. A bactéria é um verdadeiro rendezvous. Tá? A bactéria não tem núcleo, não tem nada. O DNA fica no meio do citoplasma. E é muito louco que acontece isso. Enquanto o DNA está aqui sendo transcrito, vou colocar aqui em outra cor, vou colocar aqui em azul a RNA polimerase. A RNA polimerase está aqui, tá? Fazendo RNA mensageiro. Isso daqui é o RNA mensageiro. Ela ainda não terminou de fazer o RNA mensageiro. A região de término está aqui, tá? Vamos supor que a promotora está mais para cá, término está aqui. O ribossomo, aí eu vou fazer em outra cor aqui. Ele nem esperou, fazer em verde. Ele já está aqui, tá? Sintetizando proteína. E um monte deles. Então, a bactéria, ela vai, tá? Porque aqui é a região de início da tradução. É uma loucura. A bactéria, enquanto ela ainda nem terminou de fazer a transcrição, ela já está traduzindo. Então é tudo rápido, é tudo dinâmico. No eucarioto, não. O eucarioto é lento. Tá? Então, primeiro faz o RNA primário, depois vai ter o quê? O splicing dele, ele vai ser editado, como se fosse a censura, brincadeira. Censura não é um termo certo, mas ele tira os pedacinhos que não serve, que não é bom dali. Não é que não sirve, ele não serve para aquela célula. Tá? Depois que ele está pronto, ele é capeado e é adicionado uma uma cauda de poliadenilação. Tá? Essa poliadenilação é importante, tá? Simplesmente para marcação de duração do RNA mensageiro. Quanto maior essa cauda de poliA, ela pode ter até milhões de A's em sequência. Isso é adicionado depois, isso não está no DNA. Porque quando ela vai para o retículo endoplasmático, já tem uma enzima que começa a degradar esse RNA mensageiro, para ele não ficar muito tempo ali. Então, se precisar de muita proteína dali, essa cauda aqui vai ser enorme. E ela vai sendo cortada aos pouquinhos para já ser reaproveitada. Lembrem-se, tá? Que o nosso DNA, o nosso RNA, ele está sendo utilizado no nosso corpo inteiro. E a gente tem um número de nucleotídeos que são contadinhos. A gente não tem nucleotídeo a rodo assim. Então, esse A vai sair daqui para ir para outro lugar para fazer outra coisa. Tá? Ou ele pode até ser transformado em T, porque basta trocar a base nitrogenada. Então, é um processo muito dinâmico. Tá? E aí, sim, isso daqui vai para tradução. Tá? Ou seja, é um processo que vai ser, como é que se diz? Sequencial, diferente do procarioto, que é tudo diretão. Tá? Pode falar, Milene. Professor, essa agilidade que os procariotos têm em fazer esses processos, isso está ligado à quantidade de mutação que uma bactéria sofre ou não necessariamente? Não. Isso daí é uma característica natural da própria questão estrutural desses bichinhos. A questão da mutação tem mais a ver com criar bactérias mais eficientes, mas não em rapidez de processo. Na verdade, é uma resistência ao antibiótico, utilizar um elemento que outras não usam, é mais nesse sentido que a mutação vai fazer essa seleção. Tá? Em termos disso, toda bactéria faz isso. Respondido? Respondido. Tá. Então, se a gente olhar um RNA eucariótico, ele vai ter exons e introns. O que é o exon? Exon é o que vai ficar. Intron vai ser o que vai sair. Tá? Então, o cap, a capa dele ele tem uma ribose, tem uma guanina, tá ligado nele, é tipo um marcador. Ele vai ter a própria sequência codificante, propriamente dita, que vai ser traduzida, aquela cauda de poli-A, tá, que vai ser enorme, dependendo do tempo de vida que ele vai ser necessário. Tá? E aqui está o códon, aqui está o códon iniciador e o códon de térmico. Aqui sim, Milene, que é o códon daquela tabelinha que a gente vai ver hoje, não vai dar tempo, porque já são 7h50. A gente vai ver na próxima aula, mas não tem problema não. Que eu prefiro falar com calma do que sair jogando matéria para vocês.
E esse processo chamado de splicing, tá? Splicing diferencial ou processamento do RNA mensageiro. O que vai acontecer? Esse processo é um processo bem complexo, tá? Que ele vai envolver uma série de small nucleotide ribonucleoproteins, tá? Então, são ribonucleoproteínas nucleares pequenas. Ou seja, elas são proteínas ribonucleoproteínas, ou seja, ela é um misto de proteína com RNA, a estrutura dela é mista, que elas vão buscar pontos, tá? E elas são específicas para cada célula. Depois vocês vão ver o porquê. A célula do fígado tem um conjunto de sRNPs, né? SNRNPs, tá? Ou ribonucleoproteínas, pode ser, ou RNPs, simplesmente para facilitar, específicas dela, porque elas vão cortar em pontos diferentes. O que ela vai fazer? Quando elas se unem, tá? Ela vai expor uma adenina. Tá? Lembrem que por isso que a natureza escolheu, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, o RNA para fazer isso daqui, e não o DNA, porque o DNA, deixa eu só botar em vermelho aqui, o DNA, ele não teria isso daqui, essa hidroxila no carbono 2' que a gente estudou. O carbono 3' já está na ligação fosfato. Aqui no DNA é só um hidrogênio. O hidrogênio sozinho aqui não faz nada. Agora essa hidroxila, ela pode fazer um ataque nucleofílico a um fosfato aqui. Então, eu vou ter aqui uma adenida ligada no carbono 3' aqui e no carbono 2' aqui. Tá? Vai formar um lacinho. E depois tem outra nucleoproteína. Mas aí o que é que ela faz? Perdão. Ela vai expor uma hidroxila aqui. Onde ela desligou aqui essa ligação, ela vai expor uma hidroxila 3'. E essa hidroxila 3' vai fazer o ataque nucleofílico nesse ponto aqui. E eu vou religar o DNA. É como se fosse um trabalho de uma DNA ligase aqui. Tá? E com isso eu tiro o intron, que não serve. O intron vai ser reciclado. Só os exons ficam. Então isso vai acontecer no RNA inteiro. Então aquele RNA grandão vai virar um RNA pequenininho processado. E por que os eucariotos fazem isso? Quanto mais complexo for o eucarioto, mais splicing diferencial eles fazem na célula dele. Porque são organismos muito complexos. Então, olha só, agora que eu falei para vocês que no final vocês iam entender o porquê disso acontecer. Por exemplo, o gene para tropomiosina. Tropomiosina é um gene, tá? Que tem a ver com aquela cabecinha lá da contração muscular, ok? Só que o que acontece? A tropomiosina, que é uma das proteínas que constituem lá as fibras de contração muscular, elas são diferentes, tá? A composição dela é totalmente diferente no músculo estriado, no músculo liso, em fibroblastos, no cérebro, tá? Tem tropomiosina cerebral em algumas fibras neuronais. Imagina se a gente tivesse, né, que ter 1, 2, 3, 4, 5 genes. A gente teria 5 genes, tá, para cada tipo de tropomiosina. Mas, na verdade, a gente só tem um. Só existe um gene para tropomiosina. Tá? E isso vai economizar um baita espaço para a gente. Por quê? O splicing vai ser o RNA nessas células, nessas 5 células aqui, ele vai ser transcrito, mas só que ele vai ser processado completamente diferente. Tem algumas regiões, por exemplo, no músculo liso, nos fibroblastos, tá? A gente tem essa região 3', que não tem no músculo estriado, tá? É diferente. Então, isso permite que a gente tenha várias versões, tá? Como se fosse um multiverso aí de enzimas. Então, a gente tem várias versões dessa proteína em diversas células. Isso acontece, é só um exemplo. Acontece em diversos tipos de células. Então, isso torna o nosso DNA mais eficiente. Que eu posso ter um
gene só e ele ser expresso de formas completamente diferentes nas outras células. E vou deixar a tradução para a próxima aula. Eu só queria mostrar 2 videozinhos agora de resumo da aula, de tudo que a gente está vendo aqui, beleza? Eu vou tirar aqui essa apresentação, depois, se for o caso, a gente volta. Vamos ver os videozinhos. Deixa eu preparar o primeiro aqui. Todos vendo aí? Sim. Então, vamos lá. Primeiro vídeo. Desculpa, pessoal. Então, pessoal, aqui ele está explicando aquilo que eu falei para vocês, da composição genética. Tá? Deixa eu só dar da composição de um gene. Da região promotora à região terminadora. Isso é um gene. Ok? Pode perguntar. Não está saindo som para vocês, não? Para mim, tá. Não, não tá saindo não, professor. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ativar o som. Ele não está deixando ativar o som, por quê? Deixa eu botar de novo. Deve ter sido na hora que eu espelhei que deu erro. Pessoal, ele não está deixando liberar som. Mas é em inglês, professor? Porque se for... É em inglês. Mas tá com tradução. Então... A tradução tá dando pra ler. Então tá bom. Tranquilo. Vamos sem som mesmo. Só voltar aqui, então, só para a gente acompanhar. Então, aqui a região do gene, que tem a região promotora e a região de terminação. Tradução a gente vai ver na aula que vem, tá? Hoje vamos focar na transcrição. Então agora vai começar a iniciação. Ele vai achar a região promotora. Ali já entrou o fator sigma, todas as proteínas que a gente viu.
Tá vendo? Ele abre a fita dupla dentro dele e ali vai sendo sintetizado no sentido 5' 3' o RNA mensageiro. Agora vai chegar na região de terminação. Aí vai formar aquela cauda, né? Aquele grampo é aquela cauda de poli A. Vai dissociar. E aí é o splicing diferencial. Né? Tá vendo? Ele fazendo o lacinho. E ele tira e junta de novo, e aí a gente tem o RNA para... Obviamente que ele mostrou só um, mas isso acontece em diversos pontos. Tá? São vários introns que são retirados. Agora, a gente vai ver... é bom que já está espelhado aí. Queria saber por que não está deixando colocar o som. Que tristeza. Ele aparece aqui, mas não deixa. Bom, vamos seguindo. E agora a gente vai ver aquele videozinho rapidinho dele mostrando, tipo, como se fosse real, né? Estão conseguindo ver aí, pessoal? Tô, professor. Então, olha só, isso daqui em vermelhinho é a fita de DNA, tá? Ali, vocês estão vendo em amarelinho as proteínas daqueles aqui, um exemplo no eucarioto, aquelas proteínas, né, ativadoras, de início de replicação, todos se ligando, tá? E depois vocês vão ver a RNA polimerase funcionando. Olha lá. Tá vendo? As proteínas se ligando, tá? Aquelas sequências de ativação, tá? Para formar aquele processo. Ó. Liberou a RNA polimerase. Pronto. É como se fosse um tiro, tá vendo? Obviamente que isso daí não está na velocidade original, né? Deve estar umas 10 mil vezes mais lento do que acontece, tá? Essa velocidade é reduzida. Vocês estão vendo ali no meiozinho da RNA polimerase verdinha, né? Olha ela abrindo o DNA e fechando, ó. E aí não gerando estresse topológico. E o RNA sendo sintetizado. Ok? Olha que bacana. Ele vai varrendo ali. Lá, em amarelinho são os nucleotídeos entrando, né, naquele canalzinho da RNA polimerase. E ela vai fazendo o trabalhinho dela. E é isso daí. Agora vamos ver o do splicing. Olha lá o RNA pronto. E agora esse é o splicing diferencial. Aí está mostrando de novo, né? Está mostrando de novo a transcrição aí. É aí, ó, fazendo o processamento. Ó. Cortou, fez o lacinho, cortou a segunda parte. Tá? Essas são as proteínas que vão fazer essa edição no RNA mensageiro do splicing diferencial. Então, é isso. Vou voltar aqui para vocês. Depois eu vou descobrir como ativo o som aqui.
que deu esse problema. Ah, eu espelhei errado, era... É uma guia, eu espelhei uma janela, por isso que deu errado. Eu vou mandar o link dos vídeos para vocês também, depois vou botar lá na aula. Tá? Eu acho que assim, a gente fala e depois quando vocês veem os vídeos, fica mais fácil de enxergar o processo. Tá? Então é isso, pessoal. Encerramos aí nossa primeira parte desse tópico, que é a transcrição. A aula que vem a gente já vai ver tradução. Tradução é mais rápido, né? Um processo rápido. E vamos começar a ver mutação. Não vai dar para terminar a aula de mutação na semana que vem. Tá? Mas não tem problema não. Vamos fazendo com calma para vocês conseguirem indo pegar a matéria bem. Bom, depois eu vou deixar lá no grupo também a atividade de sábado. Vai ser uma coisa simples, tá? Que eu não quero também tomar o sábado de vocês. Também depois é recesso, né? Vai ficar todo mundo mais tranquilo. Bom, alguma pergunta que vocês querem fazer? Alguma coisa? Alguma curiosidade? Certinho? Frederico, Letícia, Milênia. Tá bom. Então, beleza. Que bom que você gostou aí do vídeo, Milênia. Então, nos despedimos por aqui. Nos reencontramos em janeiro. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. Tudo de bom. E nos vemos aí depois do recesso. Falou, pessoal? Boa noite aí a todos.